E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Final de domingo. Esse vídeo está sendo gravado no final da tarde de domingo e provavelmente irá subir, né, no YouTube na noite de domingo, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem nessa caixa. Uma caixa pesada, retangular, escrito EMS. Olha, tá pesado isso aqui, hein? Sua saúde merece. EMS, provavelmente algum laboratório farmacêutico. Então aqui dentro deveria ter, acho que comprimidos, caixas de remédio, etc. Mas o que tem na caixa? A gente abre, nota que tem revistas, muitas delas e pesadas. A gente vai falar hoje sobre revistas de música. E eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que vocês foram numa banca de jornal? Qual foi a última vez que vocês entraram lá numa banca, conversaram com o jornaleiro, trocaram uma ou duas palavras com ele e compraram sua revista favorita, ou pelo menos uma revista que te interessava? Esse é um hábito que nós perdemos com o advento da internet, das mídias digitais, onde tudo que a gente quer saber, a gente aperta um botão e aparece, né? Só que quem é, como eu, de uma geração anterior, de uma época remota, como o século XX, se acostumou a se informar com revistas de papel, jornal e revistas. E no caso específico de música, eu me acostumei lendo os jornais às quartas-feiras, né, as colunas da Ilustrada. Era um hábito ler o Paulo Francis e o Pepe Escobar na Ilustrada. Depois, depois não, acho que um pouco antes, a revista Som 3, né, publicada pela editora 3. E aí então, o grande momento na minha formação de leitor e de conhecedor de música, está muito longe de ser verdade, com a chegada da editora Abril, né, lançando a revista Bis, né? Com a Bis, então, foi uma espécie de profissionalização da crítica musical, vamos dizer assim, né? Lembrando que numa geração um pouco anterior à minha, né, quando eu era criança, havia a revista Pop, também, se não me engano, da Abril, e as versões tupiniquins quase piratas da Rolling Stone norte-americana, que no Brasil era editado no papel jornal, num formato que hoje se assemelha ao que os fãs de quadrinhos chamam de formato americano, né? Um pouquinho menor que uma A4. E lá então, uma revista preto e branco, eram copiadas e traduzidas para o português as matérias do que acontecia no rock internacional, né? Houve um momento que as editoras começaram a dar um tratamento mais sério para o produto música, né? No caso, música no formato papel, na crítica musical. E aí faz aquela edição caprichada, se não me engano, da Som 3. Rock, a História e a Glória, que era uma revista de formato horizontal e que você colecionava e depois encadernava, mas ela ficava no formato horizontal, meio complicado para guardar até numa estante, embora fosse bonita, de muito recurso visual, né? E depois, na década de 90 e o início dos anos 2000, uma diversidade, uma quantidade muito grande de títulos que vem a reboque do surgimento do CD, né? Como o CD não durou muito tempo, vamos dizer assim, embora ele esteja vivo até hoje, essas revistas foram terminando. Eu começo falando aqui da nossa caixa sobre essa enciclopédia do rock. Ó. Enciclopédia do Rock, Som 3. Você sabe quem é esse camarada que está levantando uma guitarra aqui? Consegue reconhecer? Ele é o nome de um bairro de São Paulo. Tem origem mexicana. Estou dando umas pistas. Já lembrou? Sim, Carlos Santana. Carlos Santana, guitarrista e líder da banda Santana. Aqui nós temos um livrinho de capa dura que condensa, compila as revistas que saíram individuais e que formavam então a Enciclopédia do Rock.
Muita fotografia, como uma enciclopédia deve ser, discografia, pequenas biografias, indo de aba a ZZTop. Aí eu tentei procurar a data disso, mas claro que naquela folha de apresentação, com a ficha técnica aqui, ó, não tinha, né? Não tem um ano e tal. Aí eu fiz o quê? Fui nas principais bandas do rock e ver até onde a discografia ia. E aí, vendo os Rolling Stones, por exemplo, eu vejo que na discografia para no disco Still Life. Still Life é aquele show ao vivo nos Estados Unidos de 1983. Logo, essa revista foi publicada em 1983, aqui no formato enciclopédia. Eu estava guardando uma história para o futuro, para quando uma caixa fosse aberta, mas quero falar agora, aproveitando o Carlos Santana aqui na capa. Reza a lenda, isso é uma lenda urbana não confirmada, mas muita gente conhece essa história, que quando a banda Santana lançou o álbum triplo chamado Lotus, que é um show da banda no Japão, os fãs ficaram alvoroçados porque não haviam muitas unidades do álbum para ser compradas, e quando havia, era muito caro por ser um álbum triplo e importado. Claro, não preciso dizer que esse álbum não saiu no Brasil e que os fãs ficavam loucos atrás disso, tentava contatar o Museu do Disco para ver se chegava alguma maneira de conseguir esse álbum. Reza a lenda que uma pessoa teria trocado um Volkswagen Fusca, um sedã da Volkswagen, não sei de que ano, mas provavelmente, já que o álbum deve ser de 71, 73, algo assim, talvez um Volkswagen dos anos 60, pelo álbum triplo do Santana. Outras versões dessa lenda urbana diz que um fã desesperado teria colado folhas nos postes de São Paulo com o nome e telefone, pedindo para que ajudassem a localizar quem tinha o álbum que ele tinha interesse em comprar. Você conversa lá com alguns lojistas, uns dizem que nunca ouviram falar nisso, outros confirmam a história, mas nunca tem nomes nessa história, né? Coisas do rock and roll pré-Rock in Rio. Enciclopédia do Rock, revista Som 3. Ainda falando da Som 3, a gente tem aqui a história do rock. Também quase uma enciclopédia, uma lombadinha quadrada. Nós temos aqui o AC/DC, os Beatles, a Janis Joplin e me parece quem? John Lydon, não sei quem é esse outro cara aqui no cantinho. Se é o Billy Idol, não sei, mas não importa. Preto e branco, algumas fotografias, olha só. Aqui vai a história desde o surgimento do Elvis Presley até as últimas páginas, quando o sujeito que montou aqui coloca o Malcolm McLaren. Ou seja, provavelmente, essa história do rock dialoga com a enciclopédia do rock e os dois foram feitos no ano de 1983. Lembrando que o rock no Brasil ele se notabiliza com o surgimento do Rock in Rio 1, organizado pelo Roberto Medina, em 1985. Então estávamos falando de uma época que o rock era um nicho e não uma coqueluche entre as pessoas, né? O rock não estava na televisão, vamos dizer assim. Embora a Globo tivesse, nos anos 70, o famoso Rock Concert, que eu, como era muito jovem, não acompanhei, né? E, é claro, a revista Pop, que sempre dava muito espaço, mas que também tratava de outros assuntos, como comportamento juvenil, surf music, surf, moda, etc, etc. Aqui, uma aquisição até que mais ou menos recente, uma revista pôster da Som 3 com o tema rock progressivo. Vocês observam o Kate Emerson aqui, ó. Olha ele aqui, né? Aí a gente abre essa revista, encontra acho que o Bill Bruford, acho que é isso, na bateria. E quando a gente vai abrindo-se essa revista pôster, a gente vai se deparando com uma árvore genealógica dividido por anos, uma cronologia. Olha que bonito, ó. Aqui daria muito certo numa parede, ó.
Aqui dentro a história dos principais artífices do rock progressivo. Um negócio interessante, a revista Som 3 lançou muito pôster nos anos 83, 84, 85, e pro fã de rock and roll era muito legal ter um pôster. Eu lembro que eu cheguei a ter um pôster do Peter Frampton colado na parede do meu quarto, né? Aqui nós temos um especial de rock progressivo com Kate Emerson na capa. Agora vem aqui algumas revistas, deixa eu ver quantas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revistas Som 3. Eu tenho todas as edições, mas elas serão provavelmente as últimas coisas que eu mostrarei nesse canal, porque ela está soterrada em cima de diversas outras caixas, né? Tem algumas caixas bloqueando um guarda-roupa cheio de CDs, e a que está lá no chão, lá no fim, é a caixa onde estão as revistas do Conan e a coleção da Som 3, né? Um dia ela aparece e eu comento. Seja como for, eu consegui por R$2 cada várias edições da Som 3. E eu queria mostrar e falar para vocês. A gente tem aqui Tangencial, o toca-discos do braço que não faz curvas. Olha aqui. Falando sobre equipamento de som, a Som 3 foi uma revista criada pelo Maurício Kubrusli em 1979 e que teve 10 anos de duração, né, 10 anos de vida, terminando em 1989. Ou seja, ela abarcou a época da MPB, né, a época das bandas de rock duro, vamos dizer assim. Duro que eu digo, duro no sentido de pesado, né? Do Terço, das Casas das Máquinas e tal. Atravessa o Rock in Rio, vê o nascimento do CD. Em 89, então, a revista termina, não por coincidência, com a ascensão também da Bis na editora Abril, que vem preencher essa lacuna. E uma matéria falando sobre toca-discos, né? Nós temos na capa também a guitarra tubarão, eu não sei o que é isso, mas é uma guitarra com formato diferente. Defeitos, como cuidar do seu equipamento, e ganhe um LP do Arcade, aquela banda projeto do Duran Duran. Críticas de discos, resenhas de equipamentos musicais, cartas do leitor. Muito legal. A revista foi muito bacana. Eu recomendo, se você achar algum dia no sebo, compra para dar uma conferida. Tem bastante informação. A gente tem aqui CZS, preços congelados para áudio, vídeo e discos. Era a época do plano cruzado, inflação disparando, mas que alguma medida, uma lei, sei lá o que, decidiu congelar os preços dos eletroeletrônicos, vamos dizer assim, né? Os grandes truques do pequeno MIDI, chegava a tecnologia MIDI, né, de gravação. Sangue novo nas veias do rock. Será que é isso, hein? Jornal do Disco, olha que legal. Dentro da revista tinha uma edição chamada Jornal do Disco. Tem uma matéria do Twisted Sister, olha que bacana. E assim por diante, né? Essas revistas ocuparam uma lacuna muito grande, porque havia uma certa resistência dos jornalões, Folha, Estadão, o Globo, de dar espaço para o rock. Lembrando, estamos falando antes do Rock in Rio, né? Do período antes do Rock in Rio. Aqui, uma capa bem legal, com uma mão robótica tocando teclado. Enganação e truques do rock robô. Enganações e truques do rock robô. Lembrando que a Som 3, criada pelo Kubrusli, ela tem como menina dos olhos a música acústica, né? Moda de viola, música folclórica. Seria natural eles torcerem o nariz, né, para o rock progressivo e o chamado, entre aspas, tecnopop. A eletrônica rouba até a voz do cantor. Entre na era da New Age Music, o equipamento de som que os fabricantes de som ouvem em casa, e assim por diante, né? Aqui, as seções do leitor, olha aqui que legal, ó.
O Venom e a Suzy and the Banshees, aqui nessa parte amarela, revistas dedicadas a eles. Mais uma vez o Bill Bruford, baterista, acho que do Yes. Muito legal, muito legal. Aqui, procura-se DAT, o inimigo público número 1 do LP e do CD. Dá pra ver que pelas capas e pelos temas, os jornalistas aqui eram bem puristas. Eles eram meio avessos às novas tecnologias, tanto de som como dos novos estilos musicais. Aqui uma revista descendo o cacete no DAT, né? Como escolher uma mesa de som, como se fazer um corte de um LP. E aqui embaixo, a palavra em vermelho, pôster, um pôster do Michael Jackson, ok? Vamos ver o que temos aqui. Uma coluna chamada Sinergia, de rock progressivo. Cartas do leitor. Conheça o seu toca-disco. Sim, sempre umas ilustrações bonitas, chargistas bem interessantes, ilustrando as matérias. Ainda aqui, mais uma edição. Som 3. Pequeno dicionário MIDI. Mais uma vez falando do MIDI. A melhor drum machine. Música do terceiro milênio. Rock novo em Sampa. Olha só. Som 3. Estou falando da Som 3. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr os óculos. Som 3, número 88, tá? Ou melhor, Som 3, número 111, de março de 88. Essas outras que eu já mostrei são também de novembro de 86, janeiro de 87, fevereiro de 88 e essa de março de 88. Novo Rock em Sampa, o que será que é isso? Tô tentando achar esse. Até hoje eu busco esse CD aqui, ó. É Os Coros Invisíveis do Stockhausen. Eu tive em vinil. É bem louco isso aqui, hein? Uma costura vocal bem maluca. Parece até uma invasão extraterrestre. Um som meio de difícil identificação, né? Do compositor alemão, né? Eu nunca vi em CD esse título, né? Ou pelo menos com essa capa, né? Estúdios de gravação. Lembra que eu falei das charges? Olha aqui que legal. Que mais? Sessões do leitor, gente comprando e vendendo discos. E aqui até algumas coisas sobre a política. Deixa eu ver. Pesquisando o dicionário MIDI, ó, guitarras. Bom, vamos lá. O vídeo vai ficar longo. Som 3. O verdadeiro piloto do som. Equalizadores. Um guia completo. E um super pôster do U2 que não está nessa revista. Tá bom? O que mais nós temos aqui? Festival de Avaré. Aqui uma capa do Sgt. Peppers, provavelmente uma resenha, e assim por diante. Som 3. Sampler, o ladrão do som. Observe, gente, pelos títulos. MIDI, sampler, como eles dão uma cutucada nos títulos, né? É como se fosse um sacrilégio essas novas mídias e tecnologias interferindo naquela pureza do grande equipamento de som, das grandes marcas que cristalizaram o conceito de equipamento de som. Aí vem essas novas tecnologias. O que eles diriam do MP3, né? Ou do streaming de hoje em dia, né? Muito louco, né? Aqui, presentes. A mais completa lista de fã-clube e posters do Iron Maiden. Olha, isso aqui na época era ouro puro, hein, gente? Você tem endereços de fã-clubes do Iron Maiden, era sinal de 1 ano trocando correspondências e aprendendo coisas, vamos dizer assim, né? E aqui, exatamente o que a matéria fala, ó, listas de fã-clubes. Olha que interessante. Não é só do Iron Maiden, não. Fã-clube do Megadeth, do Motorhead, do Motley Crue, do Queensryche. Gente, sensacional. Sensacional. É uma pena que muitos desses endereços já não existem mais, né? É muito bacana. E mais uma matéria falando de sampler e assim por diante. A última Som 3 que eu vou mostrar
é dedicada a som de carros. Ó. O som do carro, o requinte ultrapassa os limites. Está meio lisinho isso aqui, ó. A revista acho que é uma das últimas publicadas pela editora, né? Lembrando que essa publicação durou 10 anos. Estou falando da Som 3, número 119, de novembro de 88. Ah, sim, novembro de 88. Uma das últimas, porque a publicação foi até janeiro de 89. Então, estou falando da penúltima, né? Antepenúltima revista da Som 3, que falava sobre som para carros. O que temos aqui de interessante para ressaltar? Aqui uma coleção do Miles Davis em fitas cassetes. Olha que coisa interessante. Né? O LP do Marillion, da Grace Jones. As resenhas. Resenhas sempre polêmicas. Eu lembro que teve uma resenha do Dagomir Marquese sentando o sarrafo no Pepe Escobar, por causa do suposto americanismo do crítico da Folha, e por ele não gostar de MPB, vamos dizer assim, né? Aí tinha aquelas polêmicas. Olha que foto bonita desse aparelho de som aqui. Muito interessante. Foi um grande momento da crítica musical no Brasil, né? Uma pena que revistas como essa não circulem mais nas nossas bancas de jornais, que a gente não consiga mais comprar uma publicação eclética que dava abertura para todos os estilos musicais. Esqueci de falar. As sessões de música erudita dessas revistas são uma coisa de louco. Eles tratam de ópera, de trabalhos para piano, concertos. Eles mergulham com profundidade nas resenhas e na vida dos compositores de música erudita. Muito, muito interessante. Agora, dando um passo mais para trás, indo um pouquinho mais para trás, a gente tem aqui a MPB se debate. Isso aqui é um suplemento especial de pouco mais de 20 páginas. Nós temos aqui o Caetano, o Aldir Blanc, o Chico, olha só, o Edu Lobo. Vocês conseguem reconhecer eles nessa caricatura aqui? Isso é um suplemento da revista Homem. Lembrando que a revista Playboy dos Estados Unidos surge com uma força colossal. O governo militar proíbe que a Playboy circule aqui no Brasil com o nome de Playboy. E mesmo assim eles querendo olhar o que tinha dentro lá para não deixar perverter a sociedade. E a solução da Abril foi trocar o nome da revista de Playboy para a Revista do Homem. E claro, as mulheres nuas iam surgindo muito paulatinamente, de maneira comedida. A revista servia como uma espécie de prestação de serviço para o homem de bom gosto. E o homem de bom gosto, de acordo com a editora Abril e da revista Homem, ouvia MPB. Aqui, um suplemento especial com entrevistas com Chico, Caetano, Edu Lobo e Aldir Blanc. Tá? Não há muito o que dizer. Entrevistas. Com o surgimento do CD, o CD surge no Brasil, começa a pegar para valer mesmo lá por volta de 87, onde as lojas começam a expor os CDs nas vitrines. Eu me recordo como eu fiquei excitado e alvoroçado quando uma vez eu cheguei no Mapping e, pensando em encontrar CDs, ou melhor, LPs, que estavam lá, eu vi uma grande quantidade de CDs e fiquei louco para comprar aquilo, né? Meu Deus, CDs. E eu fui um daqueles muitos que fizeram a besteira de trocar sua coleção de LPs. A minha coleção na época devia ter quase 700 LPs. Por uma pequena coleção de CDs. Mas isso não vem ao caso. Um outro momento, quando eu for falar só sobre a história do CD no Brasil, eu conto essa história com detalhes. Estamos hoje falando de revistas de música, e o que surge nessa época foi revistas como essa, ó, a Revista do CD, Compact Disc. Observem, publicada pela editora Globo. Essa revista era distribuída, melhor, vendidas, né, em banca, mas você achava ela também para comprar, além das bancas de jornais, na Planet Music. A Planet Music do bairro de Pinheiros, se não me engano, na Teodoro Sampaio, não me recordo agora, Faria Lima, não tenho certeza. Foi uma mega loja que inaugura esse conceito de mega store para vender discos. Eu lembro
Era um negócio até intimidador. Quando você chegava lá, numa loja com estacionamento, um grande hall de entrada, assim, tinha até um lugar, um sofazinho para você sentar, para fumar, TV ligada. E aí quando você adentrava a loja, estantes a perder de vistas, CDs todos lá, divididos por estilos musicais. Foi lá que eu troquei minhas primeiras palavras com o Carlos Eduardo Miranda, quando a gente estava disputando, eu com o meu parco salário, CD por CD de world music, né? Ele olhando no que eu estava pegando e eu olhando no que ele estava pegando, né? E a gente falou assim, opa, comprou coisa boa, hein? Você também, não sei o que e tal. O CD não era barato, era difícil encontrar certos títulos porque os mappings da vida só traziam o chamado mainstream. E na galeria do rock sempre se praticava um preço muito acima do real, né? Vamos dizer assim, né? Mas tudo bem. A revista do Compact Disc, aqui com Milton Nascimento na capa. Estou falando do número 10 de janeiro de 92. Resenhas de CDs, críticas e entrevistas sobre a obra dos músicos. Né? Olha aqui um perfil da Leila Pinheiro. Olha a Leila Pinheiro diferentona aqui. Ó. Franjinha e tal. E essa revista dava muita ênfase a MPB, né? Vídeo Chico na capa aqui, né? Mas também falava, por exemplo, de música clássica, como, por exemplo, a ópera Dom Carlos. Ó. Olha aqui. Legal. Durou, acho que uns 20 números, talvez. Aqui, a revista Jan. Tenho 2 números, ó, com o Gil e o Caetano. Né? Sempre presente, sempre marcando presença na crítica musical. Né? Eu trabalhei vários anos no Estadão e sei que 9 de cada 10 críticos musicais tinham o telefone da casa do Gil e do Caetano, trocavam figurinhas e até antecipavam a data e as pautas e a publicação de matérias relativas à música, o que dava um certo tempo de manipulação, não sei se a palavra seria essa, mas um tempo de arquitetar alguma reação dos músicos, caso a crítica que surgiria, né, fosse meio negativa ou não tão elogiosa. Estou falando aqui da década de final dos anos 90, início dos anos 2000, onde os dois também não estavam lá parindo muitas obras-primas não, né? Aqui a gente tem Gilberto Gil, artista total, disco novo, livro, festival, shows de arte, ele está de bem com a sua arte. O Gil sempre teve tão de bem que virou até ministro, né? Olha só que coisa interessante. Ó, Paulo Bellinati, o violinista que a MPB escolheu. A revista mergulha nesse assunto MPB. Ó. Uma matéria com o Zucchero e a matéria principal que é com o músico baiano Gilberto Gil. O alto astral de Gilberto Gil. Aqui é a época que ele estava lançando Quanta, aqueles álbuns do Gil que falava de tecnologia. Né? Não são discos ruins, mas bem superiores aos últimos que ele andou lançando, né? E muito inferiores aos primeiros 10 álbuns da carreira dele. O mesmo ocorre com Caetano Veloso. Nos 30 anos de carreira, caixa especial e CD-ROM. Observe que essas revistas meio que fazem a função de divulgação de produtos da indústria fonográfica, né? Meio que uma chapa branca, assim, né? Não vai pegar muito pesado. Resenhas de discos de jazz, aqui uma resenha do Melvins, da banda de rock, né? Matéria sobre videolaser. Aqui uma matéria do Fernando Faro falando sobre música. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer com toda essa verborragia toda é que, na ausência de um trabalho mais sério sobre análise crítica musical, coisa que a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola, seria o que? Interpretação de texto, comparar os textos, comparar o discurso, enxergar o que hoje os jovens chamam de easter eggs, né? Muito comum hoje, no mundo nerd, você encontrar
pegadas e pistas de um trabalho remetendo ao outro. A mesma coisa na MPB, na música brasileira, no rock e tal. Seria o quê? Pistas da onde o artista trouxe tal informação, tal capa, por que a música tem esse nome. A crítica preguiçosa se contentava em entrevistar o músico e estava tudo bem, né? Ninguém queria fazer papel como o do Paulo Francis, do Pepe Escobar, que era o quê? O confronto. Bater de frente e, em alguns casos, até chegar a ridicularizar o artista, de maneira meio cruel, né? Dizendo que o artista não é esse gênio todo. Quem é que não se lembra da chegada da Rede Manchete no Brasil, do programa Conexão Internacional, do Roberto Dávila, quando ele chama o Caetano Veloso para ajudá-lo a entrevistar o Mick Jagger. E, gente, o Mick Jagger falando para a televisão brasileira, aquilo era um acontecimento e tanto. Tanto é que foi o programa número 1 desse programa inserido dentro da Rede Manchete, né? E a Rede Manchete faz a propaganda durante várias semanas alardeando a entrevista, e quando chega no dia da entrevista, o Caetano tem uma postura meio de fã, né? Ele não entrevista o Mick Jagger, ele fica macaqueando o Mick Jagger. E aí o Paulo Francis não perdoou. E o Paulo Francis aproveita esse tipo de comportamento do Caetano para ilustrar toda uma espécie de dependência cultural e enfraquecimento da cultura pop brasileira, o que fez o Caetano parar de falar com a Folha de São Paulo, se não me engano até com a Veja, que também deu muita ênfase a essa postura do músico baiano, né? E cadê uma revista para explicar para o leitor tudo isso, né? Quem não leu o jornal no dia ficou a ver navios sem saber o que ia acontecer. Aqui, ainda falando de MPB e de revistas voltadas para o produto CD, nós temos a Qualis, com o Alceu Valença na capa. Aí a gente abre para ver qual é a editora e a gente se depara com o tal de Qualis Editora. Ou seja, a editora foi montada para lançar essa revista. Eu já vi alguns números, acho que durou uns 10 números talvez. Exatamente igual à revista do Compact Disc. O mesmo foco, eles escolhem um artista principal e faz uma longa entrevista com ele, sempre entrevistas falando bem. Mas sabe o que acontece, gente? É isso ou nada. É isso ou nada. Até então, estou falando de início dos anos 2000, não havia uma Rolling Stone brasileira igual a que existia lá fora. E quando chegou a Rolling Stone brasileira foi um balde de água fria, porque a revista era ruim. Bonita, porém ruim, né? Uma outra discussão para um outro momento. E aqui, uma revista voltada para o jazz, chamada Jazz Mais, com o tema Presente e Futuro. Saiba por que o trio Medeski, Martin e Wood é tão importante para você. Legal que essa revista, esse mais, indica que não falaram só do jazz tradicional, né? Mas também de artistas novos que usam o formato do jazz, como as bandas de post-rock, né? Tem um estilo musical chamado post-rock, Dr. Toys, alguma coisa assim. Aqui o Stevie Wonder e assim por diante. O vídeo vai ficar longo mais uma vez, hein, gente? Temos aqui o Metal Massacre, lombada quadradinha, revistas que nem pauta tem, letras traduzidas, fotos de músicos. Aqui é a revista ideal para adolescentes fãs de rock recortar e colar no caderno, fazer um mini quadro no quarto dele, com seu artista favorito. Não, aqui não estamos falando de lançamentos musicais e de resenhas, mas de fotografias e de tributos, entre aspas, para os gigantes do rock, né? Metal Massacre. 16 maiores bandas em fotos incríveis. É isso mesmo. Nirvana, Iron Maiden, Blink 182, Slipknot, Metallica, Smith e por aí vai. Showbiz, na sua última dentição. A revista Showbiz aparece com tudo com o surgimento do Rock in Rio.
fez a formação de muita gente aprendeu música, eu inclusive, como eu digo, aprendeu música, é a história da música, lendo a Bis, que tinha um cast muito interessante de jornalistas escrevendo nas suas páginas. Com a chegada do ano 2000 dá uma desacelerada, vira showbiz. E aqui nós temos o impostor, traidor do movimento punk João Gordo, com a Fernanda Takai, a vocalista do Pato Fu. Mesma coisa, resenhas, uma diagramação meio besta, que a revista já vai perdendo sua característica, né? Foi um momento meio infeliz do mercado editorial brasileiro, com não sei o que aconteceu, as diagramações das revistas estavam tão feias. E a gente vê isso hoje no mercado livresco, né? No mercado editorial. Todas as capas em cores berrantes, sempre aquela coisinha meio infanto-juvenil, letrinhas meio as caligrafias, horrível. E aqui essa showbiz não podia também ser diferente, né? Já terminando, nós temos o fanzine em formato de revista Poeirazine, uma obra de fôlego do Bento Araújo, ex-balconista de loja de disco e fã de rock, que monta um fanzine que dura mais ou menos uns 10 anos. Aqui uma edição, uma das primeiras, os Beatles na capa, né? Preto e branco, também muita matéria gringa traduzida para o português, porém fugindo do óbvio. Ele fala de classic rock e de histórias que ninguém mais, entre aspas, estaria interessado, de bandas que não existem mais, né? Foi, durante muitos anos, a nossa única informação sobre o chamado classic rock. Muita informação interessante estão dentro da Poeirazine. Eu recomendaria todos os exemplares. Aqui, já terminando a caixa, 3 revistas da Road Crew. Nós temos aqui uma capa com o Leme, uma com o Black Sabbath e outra com o Halloween. A Road Crew, ela carrega a bandeira do metal que a Rock Brigade deixou cair no chão. Lembrando que a Rock Brigade, pioneiríssima, interessantíssima, durou vários anos, mas um dia ela acabou. E a Road Crew então falou assim, não, pode deixar comigo, eu vou continuar falando de heavy metal. Porém, sem aquela paixão e aqueles arroubos e aquele radicalismo que notabilizou a Rock Brigade, né? Aqui nós temos o Leme na capa, ó. Leme Mania, né? Interessante. Será que temos a data disso? Março de 2011. Resenhas de bandas de heavy metal e de shows do metal. Aqui, Black Sabbath, tradição intacta. Eu não sei se é a volta deles, né? Julho de 2013. E vou dar uma acelerada, senão o vídeo vai virar um longa-metragem. Uma revista interessante por tratar de um especial do ano de 1985. De Volta para o Futuro. O que eles fizeram? Uma matéria se debruçando no ano de 85 e fazendo uma discografia selecionada do ano. O que de mais relevante aconteceu no ano de 85. A gente fala aqui do Loudness, do Marillion, do Motley Crue, do Kiss, etc. e etc. Para finalizar, a caixa termina, e o vídeo quase também, com 3 edições da revista portuguesa Blitz. Olha que bonito essa, de capa prateada. 25 anos da revista portuguesa Blitz. Essa com o Queen. E essa outra com Guns N' Roses, com o Axl na capa. A revista Blitz, nunca ouvi falar. Para falar a verdade, eu também descobri o que, uns 10 anos atrás. Havia em Portugal, ou há em Portugal, eu não sei te dizer, havia, muitos anos atrás, uma publicação no formato jornalzinho, tabloidinho, semanal, chamada Blitz, onde a pessoa ia lá, comprava seu jornal e também comprava a Blitz para ler matérias de fado, de jazz, de rock, durante a semana. Com o sucesso desse jornal, o jornalzinho Blitz virou uma revista mensal, que é essa aqui. A revista mensal, que durou também no mínimo uns 10 anos, eu acho.
e com o advento da internet virou um site, né? Sempre bom gosto, sempre tratando de assuntos e dando um foco na música europeia, o que completa mais ou menos. Aqui, ó, Calaf. Quem ouviu falar no Calaf? Eu nem sei quem é esse cara. Ou seja, a revista vai cumprindo uma função. Rita Redshoes, conhece? Teríamos que ler, né? É, a revista vai cumprindo a missão de falar sobre rock e pop europeu, português e europeu. E eu achei isso aqui, aquelas bancas da Avenida Ipiranga, da Avenida Paulista, no meio das revistas importadas. E a minha surpresa não foi achar a revista, mas achar a preço de banana. Né? Não sei porquê, ela estava mais barato. Olha que legal isso aqui, ó. 80 anos da grande música portuguesa. Olha, isso aqui é ouro puro, gente. Uma matéria com discografia selecionada falando do que há de mais relevante no rock português. Em 80 álbuns que o fã de música deve ter em casa. Sensacional. Aqui o Queen, provavelmente no embalo do filme da vida do Fred Mercury, uma matéria sobre Kurt Cobain e assim por diante. E uma revista com os melhores de 2008, sim, os melhores de 2008. E aqui nós temos umas matérias de capas de disco, olha que bonito. Gente, eu sei que esse vídeo está longo, estamos no domingo à tarde, esse vídeo vai subir nas últimas horas do domingo à noite, eu acho, ou na madrugada de segunda-feira. Quero agradecer a todos vocês. Corrijam-me de alguma burrada que eu estou falando. Eu já lembrei de uma batatada que eu falei no vídeo anterior, quando eu estava falando sobre a vida e a obra da Gloria Stefan. Eu falei que o Miami Sound Machine tinha lançado uma música de sucesso chamada Bad Boy. Não, Bad Boy é da Lisa and Cult Jam. O nome da música é Dr. Beat. Não tem nada de Bad Boy. Mas a gente fica confiando na memória e acaba soltando essas, né? Obrigado por todos vocês que me acompanham, me aturam, né? Se puder indicar esse canal para alguém, mostra para alguém, manda o link para alguém. Quem sabe até o final do ano a gente já não tenha 100 inscritos. Vai ser uma coisa bem legal, tá bom? Fiquem com Deus.